Boa noite a todos. Boa noite não, boa tarde ainda. É o costume. Oratório virtual. Vini, seja bem-vindo. Não estou te ouvindo. Boa noite não, boa tarde ainda. Boa tarde. É o costume. Dá pra me ouvir? Estou te ouvindo, mas está oratório virtual. Atrasado o seu. Vini, seja bem-vindo. Eu tô ouvindo você aqui agora também, atrasado. Não estou te ouvindo. Boa noite não, boa tarde ainda. Boa tarde. É o costume. Dá pra... Boa salve. Boa tarde. Boa tarde. Atrasado o seu. Eu tô ouvindo o Ícaro perfeitamente, mas eu tô ouvindo você aqui agora também, atrasado. Não estou te ouvindo. Boa noite não, boa tarde ainda. Ícaro eu tô ouvindo É o normalmente. costume. Dá pra... Vai dar uma interferência. Aqui eu tô. Tá dando interferência com o meu áudio. Só um instante. Não, acho que é melhor esse aqui, não. Agora a interferência acho que foi com o Willy. Eu só desliguei a câmera aqui e o microfone pra ver se era eu, mas... Tá dando interferência com o meu áudio. Quer que eu Só um abra? instante. Não, Tá dando interferência antes de Ícaro e Laura entrar, então acho que foi com o Willy. Eu acho que não, eu só desliguei a câmera aqui. O meu não pode ser porque eu estou transmitindo. Ícaro e Laura, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vamos fazer o teste agora. Eu já não estou ouvindo mais minha voz duplicada. Acho que estava sendo com o de Ícaro mesmo, de Willy mesmo. O pior é que para eu colocar o fone, Samuel, se for o meu caso, não tem como eu colocar porque a parte de colocar é por baixo, onde está apoiado o celular. Ícaro e Laura, vocês estão aí? Não estou ouvindo vocês e a câmera está desligada. Agora eu tô ouvindo vocês. Eu tô segurando o fone. Consegue me ouvir? Consigo sim. Willy? Alô, vamos ver se... Normal, dá pra me ouvir? Deixa eu ouvir. Agora deixa eu só ver se meu som fica repetindo. Parece que melhorou. Não tô ouvindo mais não. Tô ouvindo você repetindo mais não. Deve ter bugado. Sim. Só deixando claro que... Mas então... Tá falando, Willy? Eu não ouvi. Desculpa. Acho que ele perguntou como é que ele tá, né? Eu tô ouvindo muito barulho de ventania aí, como se tivesse... Agora é meu ventilador, peraí. Pronto. Mas enquanto ele tá se ajeitando aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, você? Tudo certo, graças a Deus. Antes de mais nada, é uma alegria ter vocês aqui. Melhorou agora? Eu acho que melhorou. Deixa eu fixar de novo o comentário aqui. Testemunhos de conversão e a chave do oratório. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Oratório virtual, orando com você e por você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Predicata super tecta, pregar o evangelho sobre os telhados. É só para marcar aqui o bordão do oratório virtual. Hoje é o nosso Christian Day. Estamos aqui em uma das últimas mesas, uma das últimas apresentações. E o tema é fé e juventude. E assim, estamos fazendo também uma homenagem a Persson Ramos de Araújo, nosso web design do Oratório Virtual. Para quem não sabe, né, para quem não conhece, Persson aparece pouco, não aparece tanto, mas era para ele estar participando do nosso Christian Day, mas por algumas razões pessoais ele não está podendo participar das lives, aparecer aqui, mas ele está, como a gente diz, né, na nossa área, nos bastidores, ajudando pra caramba a gente aqui. E inicialmente seria essa mesa aqui que seria em homenagem a ele. Aí Padre Gilson achou pouco, fez o Christian Day inteiro, né? Que o Willy botou no card aí, em homenagem a Persson. Acho que Persson não entrou ainda nessa live, mas de qualquer forma, espero que ele veja. Aqui fica a nossa homenagem. Persson, assim, falando pessoalmente, né?
Eu tenho ele já como um amigo de verdade, e ele é aquela pessoa, ficou muito forte, muito marcado para mim, aquela pessoa que quando está passando pelos problemas, ele passando pelos problemas, ainda assim ele acha uma forma de ajudar os outros, né? É uma coisa que eu tento reproduzir, tento fazer também. E assim, é uma pessoa que ajuda pra caramba a gente, e eu posso considerar como um amigo, já me ajudou também. Mas aí é isso. Antes da gente começar, vamos, para não perder o bom costume, vamos rezar uma Ave Maria, Com certeza. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então, Nossa Senhora nos acompanhe e abençoe o nosso momento de partilha, de testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria começar aqui, estava falando com ele, né? Explicar ao pessoal, essa nossa mesa é uma reprodução aqui no Christian Day de uma coisa que a gente já faz nos domingos, né? A conversa dos jovens de domingo, como o Willi coloca ali no card. Eu faço geralmente com o Josué não pôde estar, o Willi está aqui, então o Willi e eu iremos entrevistar, né, Ícaro e Laura, fazer essa mesa aqui de histórias de conversão, de testemunho de fé, de conversão à fé católica, e vamos dar os nossos testemunhos também, mas a gente vai passar a vez primeiro para os que estão sendo convidados. Eu queria começar, como eu tenho esse costume de começar com a citação, a frase de um livro, uma coisa assim, sempre a pessoa premiada é o professor Olavo de Carvalho. Aí eu estava até falando com ele, estava buscando na internet essa frase, e eu consegui achar, que é o seguinte: o professor Olavo vira e mexe, publicava alguma coisa no Facebook dele, né, que virou até um livro, né, diário filosófico, algumas ideias, alguns insights, e sobre a vida dele também. Ele falava que, apesar do professor Olavo ter tido várias conversões, saiu da igreja, entrou no Partido Comunista, foi para diversas seitas, até que voltou à fé católica. Apesar disso, o professor Olavo teve criação católica, né, desde criança. O professor Olavo falava que teve contato com padres, brincava na igreja, que nunca ninguém encheu o saco dele, todo mundo da igreja sempre foi muito caridoso com ele. Aí, sobre essa experiência dele desde criança com a fé católica, o professor Olavo diz o seguinte: a verdadeira fé vem da infância. Para adquiri-la depois, só perdendo todas as certezas da vida adulta e ficando desamparado como uma criança perdida. E aí eu inicio esse momento aqui de testemunhos com essa frase do professor Olavo, que eu acho que, pelo menos falando de minha parte, me define muito. Minha conversão depois de adulto é exatamente isso aqui que aconteceu comigo e acontece até hoje. Me sinto perdido como uma criança, e é com Jesus Cristo que eu preciso me encontrar, com a orientação, né, do Espírito Santo, da Divina Providência, que a gente vai se encontrando na vida, né? Que quando a gente tem muita certeza das coisas, não dá certo. A gente tem que ter dúvidas também, que é Deus que sabe de todas as coisas, e aos poucos vai tirando as nossas dúvidas. Então, Laura, poderia começar? Por favor. Eu nem sabia desses detalhes, Felipe, sobre o professor Olavo. Ele também foi uma figura importante para mim, desde cedo, desde a adolescência. A minha conversão, eu não posso chamar de coincidência, né, de algo por acaso. Eu não posso dizer isso. Mas, assim, aconteceu tão naturalmente, eu estava vivendo e eu encontrei a fé católica, né? Com a ajuda de muitas pessoas, né, que eu vou citar aqui ao longo do meu depoimento. E, assim, para quem não sabe, eu era testemunha de Jeová, né, protestante, desde o berço. Então, eu não tinha contato nenhum com o catolicismo, apesar de ter uma parte da família católica, eu não sabia nada, totalmente legal. E pelo fato de ser de berço do testemunho de Jeová, protestante, eu nasci e cresci aprendendo que aquele universo inteiro era certo e os outros universos eram errados, né? Eu
tinha uma restrição de que eu não poderia entrar em igreja católica, dentre outras restrições, né, que a igreja colocava. Então, eu meio que, ao passar do tempo, eu fui culminando num pensamento anticatólico. Eu cheguei a dizer que eu odiava o catolicismo, né? Eu não sei, é pura lavagem cerebral. E eu não conhecia, eu dizia que eu não gostava, não tinha nada contra, assim, pessoalmente a pessoa, mas contra a religião eu via as práticas e achava totalmente, né, inadequado, só que eu não conhecia, de fato, realmente. Eu não tinha pessoas de referência, e também eu não podia pesquisar na época, ler sobre isso, e nem me interessaria, né? E ao fato que eu comecei a trabalhar, eu conheci meu padrinho, o Murilo, e ele foi me doutrinando ali silenciosamente. Ele viu ali uma menina que gostava de cinema, que gostava de arte, de opa, essa daí eu tinha que ajudar, pelo menos um pouquinho. E aí o Murilo, ele ia me mandando um texto de professor Lavo. O primeiro texto foi do INDC Coletivo. E aquele texto foi assim, pra minha mente, que eu não tinha nada na cabeça na época, né? Tal besteira. Aquilo ali foi incrível pra mim. E aí, com o passar do tempo, eu fui absorvendo alguns ensinamentos de Olavo. Deixa eu ver, eu não consigo lembrar outro texto, porque esse foi realmente mais marcante. E foram vários textos que o Murilo me mandava. Apesar de eu não ser uma pessoa intelectual, ali eu já despertava para algo a mais, né? Não para a vida comum, assim. E ao passo que ele ia me mandando, ia me doutrinando ali silenciosamente, nesse meio tempo eu conheci o Ícaro, e conheci ele e depois reconheci, a gente se reencontrou, e foi por meio dele que eu comecei a prestar atenção, sem preconceitos, à beleza, de fato, a beleza da Igreja Católica, né? Porque o Ícaro, ele gosta muito de história, ele estuda muito, então ele tinha esse apreço por coisas, né? Inclusive envolvendo a Igreja Católica. Ícaro, ele era também testemunho de Jeová, saiu, e eu ainda era, na época que eu me reencontrei com ele. Então, eu meio que, por conta dele, eu derrubei um pouco ali o muro do preconceito e pude observar, de fato, algumas características da Igreja Católica, e o que me chamou a atenção foi a sua beleza. Como eu não tinha ideia de nada, eu realmente não sabia nada sobre a Igreja Católica, de fato, como eles realmente aconteceram, pode ter ali aquele mar de preconceitos, né, tanto religiosos quanto da conduta de alguns católicos, foi assim, avassalador. Eu fui conhecendo a beleza da Igreja Católica, a tradição, a beleza da tradição, com pessoas católicas, e nesse meio tempo descobri que o Murilo, com quem eu tinha contato, era católico, então ele foi ali colocando ali um tempero a mais, né, nas nossas conversas, e me sensibilizando quanto a isso. E eu aprendi sobre a tradição e eu fui, assim, silenciosamente indo para a maré, me aproximando, cada vez perdendo os meus preconceitos, né? E era uma época também que eu já confessava algumas coisas da testemunha de Jeová. Eu nunca fui, assim, religiosa, apesar de eu ter sido de uma religião que era, assim, um pouco rígida, digamos. Mas eu nunca fui a padrão. Então não tinha muito conhecimento, estava numa folha em branco, né? Então foi fácil eu me impressionar com a beleza do catolicismo, com aprender realmente que de fato é religião. Eu não praticava religião, apesar de estar dentro de uma, eu não praticava, eu não sabia o que era a prática, a vivência. E aí eu pude aprender, e por movimentos mais racionais do que emocionais, eu fui sendo levada, a minha primeira missa com isso, foi lá no mosteiro de São Bento. E ali, aquele mosteiro, né, qualquer um se impressiona.
Eu entrei assim. Eu que nunca tinha entrado na igreja católica. Nunca. Eu entrei assim, gente, que coisa linda. E aí começou a missa e os monges cantando assim, como filme. É muito lindo mesmo. E a riqueza, né, de detalhes, de cuidado com a tradição da missa. E ao passar desse tempo, eu fui criando assim, mais movimentos, como eu falei, racionais do que emocionais, até porque se eu fosse pelo lado emocional, se minha conversão fosse emocional, não existiria, porque o meu emocional estava, com certeza, muito mais disposto a não desagradar a minha família do que outra coisa, né? Eu tinha essa questão. Então, foi muito mais pela lógica. Por exemplo, eu não acreditava na Trindade. Eu acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Então, foi uma virada radical em tudo que eu aprendi. E foi assim incrível. Eu contei também com um livro muito importante, foi o livro A Fé Explicada. É fantástico esse livro. Assim, para mim, que não sabia de nada, foi fantástico a linguagem do livro, como o livro explicava, principalmente a Trindade, que era a minha principal dúvida. E conhecimento adquirido ali, cada conhecimento, fui subindo uma escadinha. E aí, depois de algumas missas no mosteiro, o Murilo, ele me chamou para assistir a missa do Padre Gilson. Ele falava do Padre Gilson e tudo mais, e eu tenho que ir, né? Tem que ir ver, né? E aí eu fui, foi difícil não voltar. Então, a partir do momento que eu chamei Ícaro também, eu digo, bora, Ícaro, a gente tem que ir, né? Quando eu vi a homilia do Padre Gilson, foi difícil não voltar. Cada domingo que a gente podia, a gente voltava lá. E a coisa cresceu naturalmente, né? E o desejo do batismo foi ali uma coisa natural, foi como se, assim, não precisava nem perguntar. Você vai se batizar mesmo? Não precisava nem perguntar, era um caminho natural. Ao ponto que a gente foi conhecendo também você, Felipe, Alberto, na catequese, tinha ali na catequese, ali foi incrível para o meu conhecimento. As 2 primeiras aulas foi com o Major Natan, não está mais aqui para a gente escrever essa ficha, né? Mas o Natan é excelente. Eu lembro que eu perguntava sobre as imagens, ele ficou assim, excelente. Muitas revistas que eu nunca tinha parado para pensar. Aí eu fiquei, caramba, vai ser isso mesmo, vai ser isso aí, né? Como é que eu vou contestar 2000 anos de tradição? Como é que eu sei mais do que São Tomás de Aquino, por exemplo? Então, foi uma série de convencimentos que eu não posso chamar de acaso, nem de coincidência, são de providência, né? E aí a gente se batizou e logo em seguida me casei, né? Já era o movimento natural do nosso relacionamento também. E andou junto, nosso relacionamento com nossa conversão ao catolicismo. E foi isso, gente. Terminou combinando nessa família que são dois. Maravilha. E a gente vê que está crescendo, né? Crescendo cada vez mais, as pessoas chegando, assim. É um Quando movimento eu olho, tem uma galera nova, fico feliz. Bom, muito. da minha parte, realmente essa frase do Olavo simboliza também a minha trajetória, que eu tive um processo mais dramático, digamos, de aceitação. Eu tive que, por muito tempo, ter uma trajetória solitária mesmo, de religião. Eu digo isso porque eu nasci no meio evangélico. Minha mãe conheceu as Testemunhas de Jeová quando eu ainda era pequeno, e desde então eu comecei a ser Testemunha de Jeová desde muito pequeno.
E uma das características da Testemunha de Jeová é o estudo da Bíblia, muito rotineiro. Você fala sobre estudar a Bíblia, quando você termina de estudar a Bíblia, você estuda de novo. Então, muitas vezes, né, eu terminava o estudo e iniciava, né, porque é a vida deles, assim, é muito de estudo, né? E eu sempre gostei muito de estudar a Bíblia também. Então, pelo fato de eu ter nascido na evangélica, aí ter reiniciado os meus entendimentos bíblicos quando eu me tornei testemunho de Jeová, uma das mudanças que eu mais me lembro, pelo fato de, por exemplo, quando eu era evangélico, né, pequeno, eu orava muito a Jesus. E depois eu descobri, quer dizer, eu fui ensinado que orar para Jesus é errado, né, porque só se pode orar a Deus Pai, né? Então eu tive que mudar muitas das coisas da minha vida, tá? E aí eu cresci com esses costumes e depois uma luz, né, um feixe de luz, fez com que eu questionasse cada vez mais o que eu tinha aprendido desde então. Então, pelo fato de eu também não me sentir mais confortável, eu saí desse testemunho de Jeová por conta própria. E eu não fui logo me tornando católico depois. Na verdade, eu tive um período em que, como eu falei, eu andei meio solitário, como uma criança perdida, sem pai, sem mãe, né? Então, me custou muito, porque às vezes eu estudava algo e eu estudava algo do catolicismo, eu via sentido, depois eu estudava algo do protestantismo, eu via sentido. Eu não tinha muito... Pelo fato de eu estar estudando por conta própria, é claro que você vai questionando suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, e quando eles não têm lastro em nada, né, é muito fácil você viver nessa confusão. Então, só depois de um tempo em que eu conheci pessoas com a vivência católica, a vivência prática católica, né, que eu pude criar um pouco mais dessas raízes, né, e que eu vi realmente faz sentido esse ensinamento. E uma das coisas foi a decisão eu me lembro assim, de eu estar pensando sobre me tornar católico ou protestante, e eu ficava pensando, poxa, mas protestantismo tem algumas questões muito complicadas para mim, eu não quero. Eu me sinto mais confortável estando no meio católico, digamos. É o pensamento que eu tinha naquela época. Só que no catolicismo existem algumas regras muito rígidas, eu não quero seguir essas regras, eu acho que é um fardo a mais, um jugo a mais, né? Cristo não ensinou a gente a isso e tal. É um pensamento imaturo mesmo. E depois eu comecei a ficar pensando assim, que talvez aquilo seja, na verdade, eu estivesse muito agarrado à minha própria imaturidade. Eu estivesse com medo de assumir uma nova vida, né? Uma vida mais madura. E ainda hoje, ainda luto contra isso, né? Eu sou maduro hoje porque eu me tornei católico, mas luto com isso. Uma forma mais lúcida agora e menos covarde. Então, quando eu passei a aceitar que essas coisas, na verdade, não são julgos a mais, não são nada tão pesado assim, né? Porque, por eu ter sido testemunho de Jeová, eu pensava que o quê? Que a moral católica, ela era muito além do que Jesus pedia. E, na verdade, quando eu comecei a praticar assim, a vida católica, de ir às missas, de conversar com os católicos, de até participar da catequese, eu percebi que, na verdade, a Igreja Católica ela é mais leve do que a Testemunha de Jeová. É mais leve do que muitas igrejas protestantes, porque até foi difícil para mim acreditar que a misericórdia de Deus era muito grande. Porque eu vivia um período em que, eu esqueci o termo, você fica muito apegado ao pecado, você acha que Deus nos perdoou e você tem que viver, sei lá, se esmolando, escrúpulos. Então, poxa, eu fiquei impressionado. Teve uma aula do Alberto, né, que era nosso catequista, e ele falava sobre a misericórdia e o amor de Deus. E aí, foi uma das aulas mais complicadas para mim,
Porque naquela época eu ainda estava vivendo um pouco desse escrúpulo, né? E eu ficava pensando, poxa, mas será que Jesus perdoa a gente assim mesmo, de imediato, logo depois que a gente comete pecado? É muito complicado, porque eu ficava questionando comigo mesmo, né? Mas depois eu pensei, caramba, talvez isso seja ainda um resquício do que eu aprendi no Testemunho de Jeová. Porque pecado, na minha antiga denominação, né, cristã, era algo, assim, era o fim do mundo. Era como se você tivesse pulado um abismo e você não tivesse mais como escalar de volta. Então, ou então você escalava só depois de um ano, assim. A pessoa só podia ser perdoada depois de um ano. Era uma coisa muito cruel agora, parando para pensar. Mas naquela época não, era algo normal, era a disciplina de Deus. Então, eu vou contando tudo isso, né, porque o meu processo de conversão, ele foi menos teórico do que tudo. Apesar de ser uma pessoa que estudou bastante a história da igreja, apesar de ter estudado muito sobre os dogmas também, a minha conversão não se deu por causa disso. Eu digo que a minha conversão se deu por causa do Espírito Santo. É como se ele tivesse, não. Ele, de fato, abriu as portas do meu coração para que eu entendesse aquilo com mais humildade. Né? Para que eu visse aquilo, não é só o fato de essa igreja aqui tem 2000 anos e ela sabe mais do que eu. Não foi bem esse pensamento. É só assim. E talvez eu esteja sendo muito pedante perante essas pessoas. De eu pensar de que isso não faz sentido e de que, poxa, grandes doutores da igreja estiveram equivocados. É por isso que hoje, quando eu estou em alguma dúvida, algum dilema, eu não preciso mais ficar me questionando o que eu acho sobre isso. Né? Eu vou logo para o que a tradição diz. Né? Porque eu confio no Espírito Santo. Então, a minha conversão se deu mais pelo Espírito Santo ter cultivado humildade no meu coração. Mais do que sabedoria, do que entendimento. É de você capaz de que aquela igreja católica, ela tem algo para me ensinar. Né? E esse foi o primeiro passo. E foi por causa disso também que eu aceitei de tão bom grado os ensinamentos que eu tive na catequese. Então, quando eu vejo uma pessoa assim, querendo se converter, eu nem falo muito para estudar. Eu acho que é mais orar. Entendeu? Porque se a pessoa tiver com um coração muito soberbo, ela pode estudar toda a história da igreja, todos os pais da igreja, todos os doutores, e ela sempre vai encontrar um errinho, que justifique ela não ser católica. É por isso que existem muitos estudiosos protestantes que não são católicos. Né? Porque, assim, eu vejo algo assim, vai saber, né, do interior das pessoas, mas muitos se prendem a pequenos detalhes, que talvez se você superar, você entende todo o resto. Então, a minha conversão se deu por isso, né, por, de fato, ser um pouco mais humilde. E por que eu falo isso de ser humilde? Porque pode parecer que eu esteja criticando aqui, que eu não quero demonizar essa Testemunha de Jeová, mas pelo fato de, como eu falei, ter essa prática de estudo, você acaba incorporando para si uma imagem que você é alguém estudioso e que o seu mundo, sabe, é mais valioso do que outros, entendeu? É como se você se fecha, você cria uma seita. Tá? Por mais que você não identifique aquilo como seita, e por mais que as pessoas não se comportem como se aquilo fosse uma seita, o fato de você se fechar em um mundo, enclausurado, e não ouvir nenhuma voz, nenhuma outra voz, e você considerar tudo que está lá fora ruim, isso já se caracteriza por uma seita. E no meu coração tinha um pouco disso, né? De eu tenho que ler toda a Bíblia, a Bíblia, mas a Bíblia tem um versículo que
que refuta tudo isso aí. O tal da versículo 20. Você tirar versículos assim da cachola e tentar refutar todo o ensinamento da tradição. Então é por isso que a humildade ela vale muito mais do que essa questão do estudo, da sabedoria. É claro que cada um tem seu lugar, né? Mas como eu falei, o Espírito Santo vai limpando essa imagem que nós criamos sobre a Igreja Católica e os ensinamentos vão ficando mais palatáveis, né? Vão fazendo muito mais sentido. Por isso que assim, é muito estranho. De um dia para a noite, eu já me tornei um devoto da Virgem Maria. Já comecei a olhar para as imagens, para os ícones, com devoção e não com repúdio. Então, isso é a própria ação do Espírito Santo. Eu não posso dizer que foi o meu estudo que fez eu renovar o meu olhar. Foi o Espírito Santo agindo em mim, porque eu pedi a ele que agisse em mim. Então, o meu processo de conversão se dá por isso, né? E claro que aí a catequese foi reforçando mais minha certeza, só que, graças a Deus, eu tive humildade para escutar. Né? E também devo muita gratidão ao próprio Murilo, é o nosso padrinho, tanto de batismo quanto de casamento, por ele também nos ajudar nesse processo por termos um exemplo, né? Tanto ele quanto Paloma, temos um exemplo de vida, de prática católica. Isso é muito também importante. E é por isso que muitas pessoas estão convertendo por exemplos como Padre Paulo Ricardo, Professor Olavo, Ítalo Marcilli e tantas outras pessoas que fazem trabalho nas redes sociais hoje. Porque a gente tira essa visão de que a Igreja Católica é só padre, só missa e só estudo. Muitas pessoas têm disso, né, que a Igreja Católica tem uma doutrina muito rígida. Eu não sei que rigidez é essa, porque às vezes quando eu fiquei pensando que a igreja estava se tornando muito liberal, assim, tá? O meu olhar de fora estava pensando, está muito liberal isso aqui, como assim permite isso? Porque eu por eu ter sido criado num espaço evangélico, e evangélico neopentecostal, então a galera mais conservadora, mais estética, mais apegada à estética do que os ensinamentos, né? Você não pode usar, a mulher não pode usar calça jeans, essas coisas. E aí a Igreja Católica não se apega a isso. E uma das coisas também que eu achei impressionante é que a Igreja Católica até admite batismo de outras igrejas protestantes. Então isso mostra que a preocupação que a igreja tem para com as pessoas, não para, assim, os rótulos, né? Que ela poderia dizer muito bem, não, você se batizou na Batista, sei lá, em tantas outras, você tem que se batizar de novo aqui. Porque você se batizou lá, não vale, tem que batizar aqui. Não, ela não se apega a esses rótulos, não se apega a essas picuinhas, digamos, essas festas, né? Você apega mais ao significado daquilo. É claro que tem todo, né? Tem intenção, tem espiritualidade. Mas é impressionante assim, de como eu tirei essa visão de que a igreja era algo muito fardo, era algo muito pesado. Até quando vai conversar com o padre Gilson, né? Teve um dia que eu perguntei ao padre Gilson, ele me respondeu com uma simplicidade tão grande assim que eu fiquei meio assim, assim, eu estranhei, porque eu sei que o padre Gilson ele é um teor muito estudado, né? Ele tem um conhecimento assim impressionante, pelo fato de ter estudado muito, né? Na Itália, mas mesmo assim ele me respondeu com algo muito simples. Então, impressionante assim, a convivência que eu tenho tido. E olha que eu não completei nem um ano de batismo ainda. Ainda assim, eu acho incrível. E é por isso que eu fico
que eu acho que o trabalho assim, que muitos jovens têm feito nas redes sociais, de outras pessoas também, como as que eu citei aqui, elas têm tido tanto resultado. É impressionante o número de pessoas que estão chegando, não só lá na capela, mas assim, que eu vou conversando, pessoas que antes eram protestantes, eram anticatólicos, né? Isso porque a prática católica é muito, muito bonita, né? Muito bonita. Então, é isso. O processo é todo esse. É uma maravilha, mas não é só na capela e não é nem só no Brasil. O Brasil é o lugar, viu? Eu acho que, não sei se eu posso dizer que é o centro, mas assim, não tem como não citar, né? O que Pedro Augusto falou agora na live com o Ítalo Marcilli, depois das eleições. Professor Olavo é um milagre civilizacional, né? Aqui no Brasil, professor Olavo, aí vem Padre Paulo Ricardo, que foi aluno do Olavo, Ítalo Marcilli, e aí você vê o pessoal aprendendo, o pessoal de fora dos outros países, aprendendo a língua portuguesa para estudar o cofre do Olavo, né? Ou para ter acesso ao Padre Paulo Ricardo. Essas coisas é uma coisa incrível que está acontecendo. Realmente isso. E assim, até os níveis menores, né? A gente tem, acho que os três maiores, né? Professor Olavo, Padre Paulo e Ítalo Marcilli, que são os mais conhecidos. Mas eu mesmo tive meu contato com os ensinamentos de Melk, professor Melk, sou aluno dele, e é assim, é muito. E outra coisa que eu ia dizer, a história de vocês dois, é que a gente está com o tempo apertado, mas a história de vocês dois, eu acho que é uma das que mais me impressionou até agora de conversão. Vocês dois. A história de vocês é impressionante, velho. Sério, de coração. Agora, eu não vou falar mais, que tenho que deixar o Willy falar para dar tempo de eu falar também. Joga duro, Willy. Vou falar rapidinho. Processo de conversão, você falou de Olavo, né? Citação de Pedro Augusto de Olavo como um milagre civilizacional. Tem muito disso também. O meu processo de conversão começou... eu acho que o processo de conversão começa um pouco depois, mas a pontapé inicial começa na faculdade, com as amizades, duas amizades que eu tive na faculdade. Então, a gente viu aquela situação da faculdade ali, aí tinha uma estranheza geral, né? Que aquilo não parece ser muito correto. Aí começou a conversar, tudo começou a sair, etc e tal. E um desses meus amigos, João, era aluno do professor Lauro de Carvalho. Né? Aí às vezes a gente ia para casa desse outro amigo, Rodrigo, por exemplo, ou saía às vezes, aí assistia às aulas do professor Olavo. Eu, pessoalmente, nunca cheguei a ser estudante fixo, mas sou estudante por ouvinte, né? Ouvindo a aula dos outros. Aí eu ia na casa dele, assistia as aulas dele, e o professor Olavo teve essa importância realmente, porque foi através dele que teve aquele primeiro nó, né? Primeiro de identificar o que está errado no ambiente, e dizer, ó, isso está errado por isso e aquilo, e também por desatar também o preconceito muito grande em relação à religião, né? De uma forma geral em relação à mística, mas especialmente em relação à fé católica, já que o professor Olavo era católico. Então esse foi o primeiro atrativo, né? A autoridade intelectual, de alguma forma, que pode desviar as pessoas, né? Mas se tiver no caminho correto também pode atrair as pessoas. Então essa autoridade intelectual foi a primeira, Olavo de Carvalho. Realmente eu acredito que foi o ponto principal, porque é através dele que se traz o Padre Paulo Ricardo. Né? Aí eu começo a assistir as homilias do Padre Paulo Ricardo. Antes de converter, já começava a assistir. Então isso realmente auxiliou bastante. Mas o processo ainda demorou, né? Eu entrei na faculdade em 2015. O processo mais intenso foi para 2019 mesmo, quando teve algo mais consciente e racional de se converter, foi em 2019. Aí eu procurei realmente procurar me batizar, o catequese, né? Porque não era batizado nem nada. Eu vinha de um ambiente totalmente desligado em relação à religião. Então, não tenho nenhuma raiz ou tradição religiosa, nem católica, nem nenhuma outra.
Eu, pessoalmente, vinha de uma mentalidade ateia. Então, demorou bastante esse processo de realmente decidir por ver a católica. Eu vou procurar uma catequese, 2019, né? E tentar me batizar. E aí, perna pra quem tem, porque eu não achava em nenhum lugar. 2019 ainda, eu até fui lá na paróquia de Padre Gilson. Cheguei atrasado na missa até, aí eu decidi não entrar. Aí depois de um tempo eu fiquei um tempão sem ir também. Aí depois não fui mais, né? Fui mais em 2019, final de 2019. Tentei o batismo na paróquia aqui, só que aí não conseguiu, né? Porque só tem catequese para criança, praticamente. Nas paróquias aqui de Salvador, basicamente é isso. Aí a catequese para criança. Então, você batizar um adulto é uma dificuldade enorme em Salvador. Então aí ficou adiando, e ficou pro ano que vem, 2020. Só que aí deu a pandemia, né? Aí não tinha mais como fazer batismo nem catequese lá, no caso, nessa paróquia. Aí pronto. Tô em casa, sozinho, meio distanciado das pessoas, porque um pouco menos por causa da restrição, mas mais por causa as pessoas viajaram também, né? Aí ficou eu e Deus, né? Diz assim, eu sozinho no caso. E aí foi uma época também de reflexão, de uma conversão mais real, né? Não no sentido somente de decisão racional em relação a ser católico, mas a conversão de, não, realmente eu acredito nisso. Eu não vou poder explicar como isso aconteceu, porque é um fenômeno semelhante ao insight, né? A pessoa está escrevendo lá, tem um insight. Pô, pensei nisso. Realmente foi algo relativo a isso, essa virada de chave realmente, de ter uma decisão mais firme em relação a isso. Ainda assim, eu não tinha nenhum lugar para ir, né, para me batizar, nem converter. Aí, depois de um tempo, ainda na pandemia, aí esse mesmo amigo João que me apresentou o Solano, aí estava indo no Mosteiro de São Bento, também fui no Mosteiro de São Bento com ele, né, um local maravilhoso de fato. A missa é maravilhosa, o ambiente é maravilhoso. Quem não foi ainda, vá. E a gente também foi em algum momento lá na paróquia de Parejos, que não foi a capela lá do Canela. Era uma paróquiazinha que ficava na rua Carlos Gomes ainda. Aí a gente foi lá, teve aquela situação da Associação Carro Lacutes, né? Eu, o João, Érico, o Murilo também tava. Aí foi uma galera. E isso aí iniciou um processo de entrada mais né, dentro da igreja e de conversa com o Padre Gilson. E conversando com o Padre Gilson, tudo, aí a gente conseguiu marcar o batismo, finalmente. Mais de um ano depois, consegui marcar finalmente o batismo. Ainda na pandemia. E aí eu fui batizado dia 6 de dezembro, junto com o Felipe, inclusive, né? Eu, Felipe e mais 2 pessoas. Eu batizei dia 6 de dezembro. Esse foi o processo de conversão mais completo, né? Teve a catequese antes também com o Major Natan. Mas, em resumo, correndo aqui, esse foi o processo de conversão mais completo. Eu acho que são esses 3 pontos. A primeira, amizade. Né? Segundo, questão mais racional, mais intelectual, que é o professor Olavo de Carvalho. A questão mais espiritual também é, primeiramente, o Padre Paulo Ricardo, né? E depois o Padre Gilson também. Acho que esses são os pilares, realmente, da minha conversão. Tem a admiração também pela beleza das catedrais, das igrejas. Né? Isso realmente atrai. Se for utilizado por uma coisa correta, atrai a pessoa para o caminho certo. E foi isso que me levou. Verdade, dia 6 de dezembro, dia de São Nicolau. Dia São Nicolau. Esse vagabundo ainda foi batizado no mesmo dia que eu. Mas então vamos lá, que o tempo é curto. Eu vou finalizar então com o meu, né? Meu testemunho. Assim. Eu fui rápido para você contar o seu também. É verdade. Mas assim, eu destaquei 4 pontos aqui, 4 situações, 4 episódios, 4 momentos. Assim, se deixar, eu passo do tempo, mas eu vou tentar resumir o máximo possível. Eu também fui protestante, fui batizado na Igreja Batista, mas fiquei um tempo quando criança, né? Ali até uns 12 anos ou menos, não sei, não lembro. E aí depois ficou morno a coisa, parei de frequentar, a gente parou de frequentar.
é longe de casa também, é em Vilas do Atlântico, eu moro aqui em Mussurunga. A gente parou de frequentar e eu vivi a minha vida assim. Nunca fui de fazer muita besteira, mas não vivia como cristão, né? Vivia assim, a esmo. E nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de dor, no momento de problema, de ansiedade, que todo mundo tem problemas, coisas ruins, eu ainda busquei, eu lembro pelo menos de uma vez que eu busquei uma igreja batista aqui pertinho de casa, bem pertinho da praia andando, fui andando um dia, e aí orei lá, tive aquela coisa, assim, eu era chamado ainda, mas fui uma vez só, se eu não me engano, depois desse afastamento, e não fui mais. Eu lembro que acho que nesse tempo eu já estava tendo um contato ali com essas coisas da Lavosfera. E aí, esse primeiro ponto que eu destaquei aqui, eu conheci o professor Olavo de Carvalho no contexto da sala de aula, no ensino médio. Eu era uma pessoa meio desorientada das ideias ali, e você sabe como é, ensino médio, os professores incitam a gente a debater, a gente não tem, rapaz, o adolescente, acho que não tem nem a situação psicológica formada para as coisas da vida, sei lá, para trabalhar, o cara não serve para trabalhar direito, vai saber debater o quê? E aí naquela coisa da exasperação mental, eu posso dizer que eu fui apresentado ao Olavo de Carvalho na base da violência, né, na base da surra, porque eu enchi o saco de um colega lá de sala, e o cara, você é burro, não sei o quê, vai estudar. Aí ele argumentava bem, né? Aí um dia desse, ele mandou para mim um vídeo, professor Olavo. Eu lembro até o assunto, era sobre dialética. É uma coisa mais complicada, tese, antítese, síntese. Mas aí ele disse, ó, tá faltando você ter as nuances disso daqui. Uma coisa assim à toa, nada a ver com a fé católica. Mas aí eu pensei assim, esse cara conhece mais que eu, é mais inteligente que eu preciso estudar o que ele estuda também. Até se eu quiser dar um sacode nele no debate, tenho que estudar. E aí foi passando o tempo, eu fui naquele contato com aquilo durante meio ano, mais ou menos no final do ano de 2017, do meio para o final. E aí, amigo desse cara era Franklin, que o Iri teve a oportunidade de conhecer, um amigo meu que frequentou lá a capela, e Franklin colocou a cereja no bolo, me apresentou o mínimo do professor Olavo. E aí, o início foi isso. Aí o segundo ponto que eu coloquei aqui é que, da mesma forma como o Iri contou a conversão dele, e acho que da mesma forma que a maioria das pessoas, não foi uma conversão direta. Quer dizer, o professor Olavo ensina muita coisa. Vamos dizer que o final daquilo que o professor Olavo ensina é o Cristo, é a fé católica, mas tem muita coisa no meio. E naquela coisa de me formar a personalidade, eu fiquei perdido no meio. Eu tinha o quê? 2017, eu estava com 16 para 17 anos, tinha nem 18. Aí fiquei perdido no meio. Muito assunto de política, eu gostava de saber sobre comunismo, essas coisas, e formação da personalidade. E aí eu fiquei preso nisso e não fui direto para a igreja. Eu lembro que eu cheguei a comprar um terço, ia rezando no caminho para o trabalho, na época eu trabalhava na padaria, mas aí era rezando o terço para o trabalho, depois ia fazer um monte de besteira, festa, essas coisas. Então eu não tinha não foi direto, né? E eu lembro também que uma obra de literatura que marcou muito, isso que fez eu ter a dimensão do que estava acontecendo comigo, com o efeito do que os ensinamentos do professor Olavo estavam tendo em mim, é o Duplo do Dostoiévski, que está aqui na minha mão. Porque a primeira coisa que eu fiz foi lutar contra um auto-engano, uma coisa mais de personalidade mesmo. Você vê como que é a trama do Duplo, Dostoiévski. É um sujeito, um funcionário público pequeno, um homem baixo, um homem pequeno, uma pessoa sem muitas capacidades para a vida de trabalho. Era um fracassado, um cara fracassado. E o nome dele é Goiadkin. Goiadkin era um cara fracassado. E aí, ele era aquele fracassado ressentido, que ele falava assim, tem uma frase dele nesse livro que é assim, eu não sou como os outros, eu me limito a usar máscaras apenas nos bailes, nas festas. Querem dizer que ele não era falso, máscara só para as festas. Os outros usam máscaras, eu sou autêntico. Era um autêntico fracassado. Ele tinha essa coisa, né? Esse ressentimento. O que é a trama do Duplo?
de repente aparece o duplo dele. Quem é o duplo? O Goiadic II é ele mesmo com a coragem de fazer tudo aquilo que ele condena, tudo aquilo que ele não tem capacidade de fazer, tudo aquilo é o exorcismo do auto-engano. E aí eu passei por isso, e isso, apesar de eu ter tido a consciência lendo a obra de literatura, isso eu bebi da fonte do professor Olavo, formação da personalidade. O professor Olavo falava com os alunos do COF, olha, meu filho, se você quer estudar aqui, mas você não tem o seu sustento no mundo, você não sabe trabalhar, não sabe fazer as coisas, vai embora que você não vai prestar aqui, não vai servir aqui. Né? Você acha, aí o professor Olavo citou diversos autores marxistas, diversas pessoas que se propuseram a ser intelectuais, mas era um peso na vida dos outros. A obra intelectual dessas pessoas foi nefasta, foi ruim, porque ela não teve a substância inicial da alma, da personalidade, que não dava conta nem da vida prática, não teve como dar frutos bons. E aí eu fiquei, durante muito tempo, empacado no Goiadic primeiro. No Goiadic primeiro. Eu exorcizei primeiro o Goiadic primeiro, acho que veio o Goiadic segundo, eu fiquei numa coisa muito complicada, fiquei empacado mesmo nisso. E assim, diversos problemas, fui passando por problemas, e acho que a virada de chave mesmo para isso não ficar só nessa coisa perdida e virar realmente uma conversão, foi com algumas escolhas erradas que eu fiz, algumas coisas erradas, que eu acho que eu só percebi o quão errado, o quão grave eram as coisas, os caminhos que eu estava trilhando, por causa das coisas que eu aprendi com o professor Olavo, e aí já tinha entrado o padre Paulo Ricardo. Quem me perguntasse, eu já dizia que eu era católico. Eu não estava nem na igreja, nem pisava na igreja, mas assim, se falasse mal, a igreja católica não fez nada, isso é mentira. Eu já dizia que eu era católico. E assim, com essas coisas que eu aprendi, até um pouco sobre a moral, sobre o que é certo e o que é errado, eu percebi, não é possível, só eu que estou entendendo a gravidade disso aqui, eu não consigo sair disso. E aí entrou o último ponto. Em meio a diversos problemas, diversas dificuldades, eu conheci uma pessoa, né, que foi a minha ex-namorada, uma moça que eu namorei durante pouquinho tempo ali, católica. Foi uma pessoa que simplesmente chegou junto comigo e fez assim, ó, vamos rezar o terço. Né? Eu já rezava o terço antes, mas aquela coisa assim, é como dizem, né, a gente se encontra na Igreja Católica não com um conjunto de preceitos, de dogmas, a gente se encontra com uma pessoa, com Cristo. Cristo é uma pessoa, não é um ideal, não é uma ideologia. Então, muitas vezes, como vocês citaram aqui, são pessoas também que nos aproximam dessa outra pessoa com P maiúsculo, de Cristo. E aí foi essa pessoa, eu acho que é uma das pessoas que eu tenho mais gratidão, foi essa minha ex-namorada. E ela sabe disso, eu já disse isso, ela não sei se ela vai assistir esse vídeo aqui, mas ela sabe disso. E assim, foi uma presença, ela foi realmente uma presença que ficou ali comigo. E a gente, no processo de amizade ainda, rezando, ela me ensinou várias orações que eu sei de cor hoje, de tanto rezar com ela ali. E aí, nesse momento, pelas coisas pouquinhas que eu aprendi com o professor Olavo, padre Paulo Ricardo, com um pouco de literatura, com o peso das coisas erradas que eu estava perdido no meio do caminho, a cereja do bolo foi uma pessoa que me aproximou mais de Deus. E eu também acho que foi uma coisa de imaginário. Eu vi ali que tinha uma pessoa que vivia aquilo, né, até a questão de namorar. Você vai namorar, existe uma pessoa para você namorar, para você noivar, casar, que vive aquilo, e aquilo não é uma coisinha só do Instagram que os blogueiros fazem, que a gente acha bonitinho. Não, as pessoas vivem assim, a vida inteira. É com aquilo ali, né? Isso é só uma forma mais extensa da gente contar o que o Espírito Santo fez, né? Que o Espírito Santo que converte a gente. Mas foi esse o contexto. E aí eu fui cedendo aos poucos, cedendo, e, com a graça de Deus, me converti. E todo o processo de conversão ainda, então, na minha história tem a questão da maturidade, né, de amadurecer mesmo, e estou até hoje. E também não poderia deixar de falar, a pessoa fundamental na minha conversão, eu falo conversão hoje, né, caindo hoje, me convertendo mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez amanhã, Padre Gilson, como a figura do diretor espiritual. Se não fosse Padre Gilson, e aqui eu
Aproveito que sou copywriter, faço um pitch, né? Adotem um diretor espiritual. Se não fosse Padre Justo como diretor espiritual, eu estava perdido. Estava mesmo. Porque é muita confusão que acontece no meio do caminho e sem a ajuda de uma pessoa madura, experiente, como um pai espiritual, um cristão, como um católico, como um padre, a gente fica perdido no meio do caminho. E é isso. Minha história foi essa. E acho que podemos até finalizar a live já, pessoal. Né? Foi Vocês muito querem bom. comentar mais alguma coisa? Ícaro, Luana, Ícaro, Laura. Laura, perdoe. É interessante mesmo é interessante pensar que todos aqui, e todos também que estão chegando agora na capela, né, Padre Gilson, todos tiveram influência de algum trabalho relacionado, algum trabalho, na verdade, inspirado pelo professor Olavo de Carvalho, né? Eu conversando com outras pessoas, tem o Silas, né? Silas que chegou agora, e ele fala sobre o professor Guilherme Freire, tem a Fabiane também que falou sobre o Pedro Augusto, eu que muita influência do Ítalo e do Ícaro também de Carvalho, né? A Laura do Ítalo, do Olavo, do próprio Murilo. Então, isso me lembra muito uma frase que o São José Maria Escrivá, ele tem, né? Que não vou lembrar exatamente o que ele diz, mas ele fala sobre a importância de você ser um cristão ao ponto de outra pessoa olhar para você e dizer, aquele ali segue Jesus Cristo. Então, é uma forma de evangelho assim, totalmente nova do que eu fazia. Por eu ter sido pregador, né, da Testemunha de Jeová, nós temos o costume de ir casa em casa. E aí eu fico reparando a efetividade de hoje de milhares de pessoas que estão sendo atingidas pela palavra de Deus, sem sequer que tenha alguém batendo sua porta, né? É claro que eu não estou aqui comparando, tal, claro, cada um tem sua forma de pregar, eu não vou criticar, mas o que eu falo é que é isso. Você, no convívio com outras pessoas, você vai evangelizando elas, né? E é algo que eu preciso pedir. Eu peço muito a Deus que, por exemplo, me renove um coração mais fiel, mais humilde, e que eu possa usar os dons que Ele me deu para, de fato, converter alguém. Né? Que maravilha é você ter alguém para converter. Agora você veja, Ícaro, a gente não faz assim que nem os testemunhos de Jeová, não vai de porta em porta, mas a gente tem também o nosso copywriting católico aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso nesse exato momento. Para você que está assistindo, eu não sei se isso aqui vai para o YouTube, provável que vá. Para você que possa estar assistindo gravado aqui depois da gente sair do ao vivo, e você estiver precisando, qualquer pessoa que seja, de qualquer idade que seja, estiver precisando se aproximar da fé católica, precisando realmente dos sacramentos de iniciação, ou você que já é batizado, crismado, se afastou da igreja, está precisando voltar para casa, se é de Salvador, você procura, manda uma mensagem aqui no perfil do Padre Gilson ou alguém aqui responde, manda mensagem para mim, não importa, a Capela Nossa Senhora da Vitória. Aí você procura. É um convite para todos. Procurem. E assim, isso que a gente está fazendo, o intuito, o último minuto agora da live, é no final de tudo a gente colocar, né, para um convite. Né, o nosso testemunho de conversão é um convite para que outras pessoas se convertam também e vão se converter. Haverão novos testemunhos, ano que vem vai ter mais gente e a coisa não para, né? Nosso rumo é o céu. Então, pessoal, muito obrigado. Com Ave Maria. Vamos rezar, na verdade, vamos terminar com a antífona de Nossa Senhora, que está no roteiro, né, do Christian Bale. O pessoal disse, a gente estipulou de rezar isso aqui. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.